Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Divã do Empresário, o canal onde um contador tira as dúvidas de você, empresário, para que possa ter a tranquilidade que mereça. O meu nome é Clodes Costa, eu sou contador e economista. E no vídeo de hoje, a palavra em destaque é quando. Vamos lá então? Vamos lá! E me fizeram a seguinte pergunta. Clodes, afinal, quando o governo vai aumentar o limite de faturamento da MEI? É em 2025? Ótima pergunta. Indo direto à resposta, não vai ser em 2025. E aí muitas pessoas perguntam, poxa, qual a dificuldade de aumentar isso aí? E por que tem que aumentar? Então nós temos sempre esses dois lados. Vamos entender o seguinte, gente, que a MEI é uma modalidade de empresa que vai completar 16 anos agora, certo? E de lá para cá, muita coisa mudou na economia. Entre elas, nós observamos duas coisas: o aumento dos preços dos insumos e, obviamente, também o aumento da inflação. Então, vamos entender esse cenário sob o ponto de vista de dois exemplos aqui, de você, empresário meio. Então, digamos que você seja uma senhora ou qual presta serviços aí de corte e costura, apenas um exemplo. E digamos que o serviço básico que você faz custa por volta de R$ 100, certo? Só que, com o aumento da inflação, com o aumento das coisas, você percebeu que também é necessário que você faça um reajuste nos seus serviços, cobrando agora R$ 200. Você concorda comigo que você vai atingir muito mais rápido o limite de R$ 81.000 ao ano? Só que não necessariamente você vai estar ganhando mais, é simplesmente porque o preço das coisas aumentaram e você também teve que aumentar o preço dos seus serviços, mas o limite de faturamento continuou o mesmo. Ou seja, você está faturando pouco, mas o limite está sendo atingido muito mais rápido. Por outro lado, vamos observar também aqui um exemplo de empresários MEI que tem que comprar insumos para poder realizar o seu trabalho. Então, digamos que você seja dona aí de uma lanchonete, um quiosque ou uma cantina de escola, certo? E você todo mês compra por volta de R$ 1.600 de mercadoria para poder transformá-las aí nos seus produtos para poder vender e atender aos seus clientes, certo? Só que digamos que o preço dos insumos aumentaram. Agora, em vez de gastar R$ 2.600, você está gastando R$ 2.600. O que você percebeu? Você percebeu que você está atingindo também de forma bem mais rápida o limite de gasto em estoque que a MEI tem. Então, o que acontece? Você está comprando a mesma quantidade de mercadoria, só que o limite que você tem permitido por lei para comprar de insumo está sendo atingido muito mais rápido. Então, você percebeu que nessas duas situações, nós percebemos a necessidade do aumento do limite anual de faturamento da MEI? Perceber a lógica? Aí você pergunta, poxa, Close, mas isso aí não é simples de resolver? Não basta simplesmente o cara dar, vamos aumentar aqui o limite de faturamento da MEI, etc. Gente, em tese sim, mas na prática a coisa não funciona desse jeito. Então, o que nós observamos? Nós observamos que nós temos 3 pontos o qual dificulta um aumento aí. Existem outros, tá? Mas para nível aqui de entendimento aqui, nós podemos citar esses 3. Primeiro, dificuldade política. Segundo, tá? Questões tributárias e econômicas. E terceiro, o próprio objetivo da MEI em si. Conseguiram entender? Então, nós vamos entender aqui agora esses 3 pontos, o qual faz muito sentido, aí você, depois de analisados, compreender o porquê que existe uma dificuldade de aumentar a MEI. Então, o primeiro deles é a questão da dificuldade de aprovação, ou seja, questões jurídicas, questões políticas. Então, nós temos uma PL, tá? O Projeto de Lei Complementar número 108 de 2021, o qual ele buscava apresentar um aumento no faturamento anual da lei. Esse projeto ele implicava que em 2025 nós teríamos 130 mil, tá, de faturamento, ou seja, um aumento bastante considerável. Aí você pergunta, Clotes, mas e aí, por que não foi? Bem, gente, acontece que uma coisa é ter o projeto, outra coisa é esses projetos ser aprovado. Você está compreendendo? Então, o pessoal pegou esse projeto, realizou e apresentou, no caso, as duas casas, a Câmara e ao Senado. Então, neste caso, acontece que não teve a apreciação ainda desse projeto.
E mesmo que se tivesse, não quer dizer necessariamente que ele seria aprovado. Então, o pessoal pegaria o projeto, a proposta de projeto, iria lê-lo, iria estudá-lo, iria propor mudanças. Depois desse projeto teria que ser devolvido, aprovado pelas duas casas e depois ser enviado ao presidente que iria sancionar ou vetar. Você está entendendo? Ou seja, o projeto é 130 mil, mas não necessariamente quer dizer que ele vai ser. Pode ser um pouco maior ou, sim, pode ser bem menor. Então, essa questão aí é uma questão política. Então, existe aí uma certa dificuldade de encontrar um equilíbrio no valor e, claro, um tempo e disposição do pessoal apreciar o projeto e, claro, aprová-lo. Conseguiram compreender esse ponto aí? É muito importante. Outro ponto que eu disse para vocês é a questão do equilíbrio fiscal e orçamentário, no caso, questões econômicas. Então, vamos entender o seguinte. O que nós temos? Nós temos empresas MEI, que pagam impostos todo mês, certo? E você tem aquele imposto fixo, tá? Você MEI sabe como é que funciona, que nós chamamos de DAS. Então, se você teve faturamento, muito faturamento, dentro daquele limite de 81 mil, o imposto é aquele, X e acabou. Se você não vendeu nada, se você não fez nenhuma prestação de serviço, não faturou nada, não teve nenhum lucro, mesmo assim, você irá pagar aquele imposto daquele valor. Está conseguindo compreender? Então, acima de 81 mil, entra o que nós chamamos de quê? Empresas do Simples Nacional e por aí em diante. Acontece que, se tiver um aumento, digamos que aumenta aí para 130 mil, igual o pessoal colocou. 130 mil anuais. Então, vamos pensar o seguinte, se aumentar para 130 mil, você concorda comigo que muitas empresas que estão no Simples Nacional vão querer ir para MEI? Compreende? E aí você faz a seguinte pergunta, o que vai acontecer com a receita pública, sendo que grande parte da receita pública vem de empresas tipo Simples Nacional? Está conseguindo entender? Ou seja, a receita pública, com certeza, irá diminuir. Justamente porque o pessoal fala, poxa, faz sentido a gente aumentar o limite de faturamento anual e, de uma forma bem natural, vamos dizer desse jeito, empresas que estão naquele valor queiram migrar para MEI e pagar menos imposto por causa disso. Então, aí nós temos o quê? Uma dificuldade muito importante, que realmente tem que ser estudada. E não é fácil de chegar a um acordo. Estão conseguindo entender? Continuando, o outro ponto de vista que nós temos é uma questão jurídica, que é o objetivo real da MEI. Pessoal, em direito, as leis são feitas sob aquele propósito que tem um objetivo real para aquilo. Ou seja, tem uma necessidade real, então tem que ser feita uma lei justa, que funcione, que demande e funcione para aquela realidade. Está conseguindo? Ótimo. Continuando então, se acontecer um aumento do faturamento da MEI, o pessoal faz a seguinte pergunta, não iria descaracterizar o próprio objetivo da própria MEI, que é atender pequenos negócios com faturamento pequeno e pequenas pessoas que estão agindo na informalidade? Está conseguindo entender? Então, aí, nós temos uma outra observação. Será que, fazendo este aumento, não estaria, de certa forma, motivando ou forçando as empresas a sempre querer continuar a ser pequena, ser MEI, e não motivá-las a crescer? Porque o objetivo da MEI é ser uma porta de entrada, é fazer com que o pequeno empresário comece ali, pegue alguma experiência, se sinta confiante e migre para o quê? Para o Simples Nacional. Então, se você aumentar este faturamento, o que aconteceria, sob o ponto de vista aí da própria lei? Você estaria motivando a própria pessoa a querer continuar a querer ser MEI e nunca querer, digamos, atingir andares mais altos. Sim, eu sei. Todas essas questões aí são bastante debatíveis. Você pode estar falando o seguinte, e com toda razão, você deve estar falando o seguinte, Clodes, mas calma, esse ponto de vista aí que você está falando da lei não teria a ver, porque justamente o imposto vai ser maior também. Então, gente, tudo isso são questões que são debatidas e o pessoal não consegue chegar num acordo. Então, respondendo à pergunta lá de trás, o aumento da MEI vai acontecer em 2025? Não vai acontecer em 2025. Mas o que motiva a dificuldade de ter esse aumento? São vários os motivos. Entre eles, o que nós colocamos aqui,
as questões de dificuldades políticas, questões econômicas e, claro, questões legais, a própria lei em si, o que motiva a existência da MEI. Então, quando você vê aí em alguns canais, quando você abrir na internet e aparecer dizendo que teve um aumento da MEI, não, gente, isso aí é tudo nome para te chamar a atenção, tá? Procure aí em sites confiáveis, Banco Central, Receita Federal, de um contador que você tem confiança ou coisa assim do tipo, que você dá uma informação mais correta. Enfim, pessoal, gostaram desse assunto? É muito bom, não é mesmo? Dá uma segurança danada com informações concretas, não é mesmo? Então, neste caso, eu peço para você duas coisas. A primeira, aquele de sempre. Se não é inscrito no canal, se inscreva e deixe aquele like. E se você estiver precisando de contador, entre em contato conosco aqui da Omnus. O nosso lema é: o seu crescimento é o nosso maior ativo. Um grande abraço e até mais.